Da vacinação desigual no mundo, a desvalorização recorde do real e o fechamento do canal de Suez influenciaram uma escassez na oferta de contêineres refrigerados. Nesse cenário, o preço de frutas, verduras e legumes brasileiros registraram forte alta na Europa. Ao vivo agora eu converso com o gerente de negócios, Ítalo Macedo. Oi, Ítalo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, obrigado. Ítalo, minha primeira questão justamente é sobre essa falta, de contêineres que a gente já vem acompanhando, não é de hoje, já há alguns meses e, claro, desde o início, da pandemia, muitos especialistas já desenhavam um cenário que poderia vir a acontecer e ele, de fato, aconteceu. Então, eu gostaria de saber como está esse cenário hoje, em especial, como é que ele tem afetado as nossas exportações. O cenário hoje, digamos assim, está um pouco mais complicado, porque de acordo com, se nós compararmos o início da pandemia até agora, o que foi que ocorreu? Todos os países que exportavam, principalmente fruta, ou que seja carga de alimentos, em geral pode ser frozen cargo ou fresh cargo, eles começaram a fazer exportação e quando chegavam no país de destino, o que ocorria? O bloqueio, ou seja, entrava-se em quarentena no país. Então, faz com que os portos não trabalhem ou trabalhem com uma porcentagem muito baixa, ou o transportista, ou propriamente o importador final, que ele começou a não liberar os contêineres. Então, você imagina por todo mundo acontecer a mesma situação. Claro que se você não libera os contêineres e não retorna os contêineres vazios para o terminal de exportação, para o terminal que realmente o depot, que o cliente exportador vai utilizar, começa cada vez mais, é um efeito dominó. Então, iniciou no começo da pandemia e até agora nós estamos sofrendo. Inclusive, nesse momento, tanto no canal de Suez também, como nesse momento que estamos passando com a indisponibilidade de contêiner vazio para exportação aqui no Brasil, faz com que também alguns países que abriram com antecedência, como, por exemplo, em principal foi o primeiro país a abrir, foi a China. Esse país, claramente, existia uma alta demanda de exportação desde o Brasil, ou exportação, no caso, importação para a China desde alguns outros países, faz com que a negociação para esse país seja muito maior do que outros. O frete hoje que se paga para o embarque à China é muito mais alto comparado a outros países, então cada vez mais os armadores, os agentes, eles olham para esse país com mais cuidado do que claramente para alguns países que ainda não retomaram a economia. E obviamente, vendo esse cenário todo que você trouxe aqui para nós, que a competitividade, então, dos nossos produtos acaba ficando bastante aquém, não é mesmo? Isso mesmo, porque nós temos hoje o exportador que tem a mercadoria pronta, que existe um shelf life, tem um shelf life muito complicado, que nós não somos de alimento. Quando ele vai exportar ou quando a mercadoria está pronta para embarque, não há disponibilidade de container. Ou se existe uma disponibilidade de container, existe um aumento muito brusco no frete. Isso quer dizer que nós estamos falando de praticamente 200% ou até mesmo 300% sobre o frete que pagava-se há 2 anos atrás, ou o frete normal de mercado. Então faz com que encareça o produto e na prateleira do cliente final, claramente isso vai fazer muita diferença. E como é que as empresas, as companhias, enfim, os agentes principais do setor vêm trabalhando para destravar, esse momento? A gente acompanhou também um caso recente, até demos aqui no nosso programa na última sexta-feira a questão também, falta de contêiner, paralisação ali entre Estados Unidos, China, enfim, são várias situações acontecendo ao mesmo tempo e os agentes, o que eles vêm fazendo para tentar voltar, pelo menos, num equilíbrio, dessas rotas comerciais? Sim, nós temos muitas soluções e tentamos ajudar o exportador e importador. Hoje nós temos rotas específicas que ou sair, podemos enviar no transporte aéreo, só que lembrando que o transporte aéreo, mesmo que tenha um transit time um pouco menor e muito menor, isso causa um custo também muito alto para o cliente. Ou também entrelaçar a importação com a exportação. Isso quer dizer, os contêineres de importação
como por exemplo, estamos iniciando a campanha de caroço da Espanha. Nós vamos importar esses contêineres para o Brasil e retorná-los, podendo ser para a Espanha ou outro país onde há necessidade dessa exportação, tá? Ou também, se vamos falar da América do Sul, hoje nós temos um mercado muito proveitoso, desde Chile, desde Argentina e desde Uruguai, que nós podemos fazer em dois modais, tanto no transporte terrestre como no transporte marítimo. Como hoje no transporte marítimo não existe a disponibilidade de container também, nós trazemos as importações ou enviamos as exportações, falando deste mercado aqui da América do Sul, em transporte terrestre. Excelente análise, então muito obrigada, viu, por estar aqui em nosso programa esclarecendo esse debate super importante que diz respeito à falta de contêineres e, claro, toda essa questão que vem afetando, sim, a competitividade aí dos nossos produtos agrícolas lá fora. Obrigada, Ítalo. Um excelente dia para você e até a nossa próxima oportunidade de conversa. Obrigado, bom dia.